5 de abril de 2026, estamos no 5º ano e no 40, e primeiro dia desde o início da invasão em larga escala. Sejam bem-vindos, dou as boas-vindas ao Boletim de Situação. No relatório de hoje, vamos analisar a ofensiva russa, conferir os abates relatados pelos ucranianos e outros ataques de drones, entre outros assuntos. Mas antes disso, dê uma olhada rápida aqui. Tem alguém que achou que poderia criar um canal no Telegram usando o meu nome? Sim, esse canal obviamente não é meu, lá se fala bastante sobre o AfD, ou seja, conteúdo pró-Rússia é divulgado e também estão incentivando as pessoas a entrarem em alguns grupos de criptomoedas. O canal definitivamente não é meu, mas usa meu nome e meu logo. Então, por favor, faça-me um favor. Entre no Telegram, denuncie esse canal, porque quanto mais pessoas denunciarem ao mesmo tempo, mais rápido o Telegram vai removê-lo. Muito obrigado pelo seu apoio, eu sei que posso contar com você, assim como sempre pude contar com você. Aliás, você encontra o OneTag Telegram original na descrição do vídeo ou através deste QR Code aqui. Enquanto eu estava reorganizando um pouco meu espaço de trabalho, encontrei isso aqui de novo. Isso me lembrou do meu começo, então quis compartilhar rapidamente. Isso foi um presente de um espectador que recebi na época quando alcancei os 10.000 inscritos. Como você pode ver, isso foi em maio de 2023, então faz praticamente 3 anos. E aquela já era uma época bem diferente. Lembramos de várias ofensivas, pouco antes da ofensiva de verão ucraniana. E o que também sabemos é que naquela época a guerra ainda estava muito mais presente, principalmente na mídia ou na cabeça de muitas pessoas. Comecei com o canal, principalmente cobrindo a Ucrânia, por volta de fevereiro de 2023. Levei cerca de 4 meses para chegar aos 10.000 inscritos, o que hoje seria só um pequeno sonho. Mas não devemos olhar apenas para o passado, e sim também para o futuro. Porque assim como aqui no canal do YouTube, muitas coisas mudaram desde então, especialmente na guerra, como veremos hoje. O Ministério da Defesa da Ucrânia afirma que a Rússia teria perdido cerca de 35.000 soldados no mês passado. Fazendo uma projeção, isso equivale a uma taxa constante de perdas de aproximadamente um soldado a cada 74 segundos, e isso 24 horas por dia. Esses números devem ser analisados com cautela, pois vêm das partes envolvidas na guerra. Mas o que eles mostram é a ordem de grandeza em que essa guerra de desgaste já se encontra. Atualmente, mais de 80% das perdas teriam sido causadas por drones. Assim, artilharia e ataques aéreos, automutilações e acidentes, além de ferimentos por arma de fogo, completam os 20% restantes. Apesar das perdas, não se vê um avanço real de nenhum dos lados. Do lado ucraniano, a estrutura é mais ou menos igual à do lado russo. Aqui também, a maioria dos feridos e soldados mortos é causada por drones. Atualmente, nota-se que chegam bem menos relatos e vídeos da linha de frente do que antes, como mostram os relatórios de situação. Eu posso mostrar muito menos vídeos de ataques, porque há muito menos ataques. Também é relatado que a ofensiva russa perdeu força, se é que chegou a ganhar impulso em algum momento. Especialmente na região de Pokrovsk, que por muito tempo foi considerada um eixo de ataque, a atividade aparentemente diminuiu consideravelmente. Em vez dos ataques quase diários de antes, agora se vê muito menos movimentação. O motivo apontado é que as unidades russas empregadas estão bastante desgastadas. Após os combates intensos das últimas semanas, elas estariam significativamente enfraquecidas, tanto em pessoal quanto em material, o que afeta diretamente a frequência dos ataques. E isso também condiz com o panorama geral. Quando uma ofensiva se prolonga por muito tempo e não consegue avanços decisivos, chega exatamente esse momento. Ou seja, menos pressão, intervalos mais longos entre os ataques, e é exatamente isso que parece estar se desenhando aqui agora. Agora você talvez esteja pensando, espera aí, do que ele está falando? A ofensiva começou há apenas 3 semanas. Sim e não. A Rússia está desde o dia 24... Desde fevereiro de 2022, a Rússia está em uma espécie de ofensiva contínua, que foi dividida em várias fases ofensivas, como esta aqui. Eles têm até um nome próprio para cada ofensiva de cada estação do ano. Existe a ofensiva da primavera, a ofensiva do verão, a ofensiva do outono e também uma ofensiva de inverno, e isso todo ano.
Praticamente não houve um mês em que eles não tentaram atacar fortemente ou romper em algum lugar. E também não houve um período mais longo sem algum tipo de ação ofensiva. Isso é o que mais está desgastando agora. E nós também vemos isso. Relatórios indicam que a densidade das tropas russas no setor de Zaporísia agora é apenas 1/3 do que era há 6 meses. Isso não é uma pequena mudança, mas sim um corte claro na efetivo disponível. Quando regimentos são retirados, não se trata apenas de menos presença, mas sim de distâncias maiores entre as unidades, ciclos de rotação mais longos e menos reservas para reagir à pressão. São exatamente esses fatores que, no final, decidem se uma linha permanece estável ou começa a desmoronar. Lembrando, claro, que os russos estão lançando grande ofensiva na frente leste. Ao mesmo tempo, porém, não recrutam mais soldados do que antes e perdem mais do que conseguem recrutar. E além disso, muitos regimentos e outras subunidades não estão totalmente completos. E para uma ofensiva, no melhor dos casos, você precisa de mais soldados do que o lado adversário. Então é claro que o Kremlin não pode simplesmente tirar isso da cartola sem uma mobilização. Portanto, inevitavelmente, teremos que retirar outras unidades para a ofensiva. Isso significa que outros setores ficam menos protegidos do que antes. Então, por que eles estão tirando soldados da região de Zaporígia aqui? É bem simples. Vamos dar uma olhada um pouco mais a leste. Porque, na verdade, só existem 2 áreas aqui: Kherson, a Crimeia e Zaporígia. E o resto seria basicamente a frente leste, onde atualmente estão ocorrendo ofensivas limitadas do lado russo em vários pontos. Ou seja, retirar pessoas de lá não faz sentido se são necessárias aqui para ataques. A Crimeia está atualmente bastante tranquila. Aqui quase não há mais subunidades que pertençam a unidades de combate. Aqui restam principalmente apenas partes da frota do Mar Negro que ainda mantém seu quartel-general aqui em Sevastopol. Neste local e em outros lugares, são principalmente apenas unidades de defesa antiaérea, assim como partes das forças aeroespaciais russas, que estão presentes aqui em diferentes aeródromos. Então, no final das contas, o que ainda está ocupado por unidades de combate nesta área é Kherson. Kherson é uma região que está coberta por grandes volumes de água. Então aqui temos o Dnipro, que passa por aqui. Temos aqui o mar, que fica ao sul e também a oeste. Isso significa que é bastante difícil para os ucranianos estabelecerem uma posição aqui. Eles também não conseguem se aproximar pelo leste, porque a região vizinha foi ocupada pelos russos. Uma ofensiva ucraniana nesse ponto é improvável, por isso os russos posicionam ali subunidades de baixa qualidade. Claro que não existem subunidades ruins. Todas têm um propósito e uma função. O que quero dizer são subunidades que estão com menos de 30% do efetivo ou unidades que, no momento, não são necessárias na linha de frente. Por exemplo, um regimento de tanques sem tanques ou um grupo de comunicações sem meios de comunicação, entre outros casos. Unidades com muitos soldados inválidos, que prejudicam mais do que ajudam na linha de frente, também estão sendo enviadas para Kherson. Porque para defender as águas do rio na guerra, eles ainda servem, mas para a linha de frente, não tanto. Por esse motivo, essas subunidades não são tão adequadas para serem retiradas daqui, já que na linha de frente elas realmente não farão diferença. Já Zaporísia oferece unidades que são mais dispensáveis, porque aqui também está a linha Surovikin. Essa é a linha de defesa russa, construída sob o comando de Surovikin, por isso leva esse nome, e foi ela que conteve a ofensiva de verão ucraniana de 2023. Isso significa: a forte linha de fortificações garante que eles precisem de menos unidades na defesa, sem correr o risco de serem sobrepujados aqui. Os ucranianos também mantêm uma estratégia defensiva neste setor ao longo de sua linha de defesa. 2 fatores atualmente indicam que é possível retirar as unidades daqui e transferi-las para a frente leste, mas isso não deve ser subestimado. Os ucranianos estão justamente ocupados aqui, conduzindo sua própria ofensiva. E é claro, eles também poderiam expandi-la. Embora eu não ache que eles vão tentar avançar novamente por aqui ao longo da linha Surovikin, que está realmente bem fortificada. Mas, se tentarem algo, será primeiro tentar conquistar essa antiga linha de fortificações aqui, que eles perderam em setembro de 2025. Novos sistemas russos de comunicação via satélite surgiram na linha de frente.
foi avistado um terminal Spirit 030, usado para transmissão de dados e comando no campo de batalha, descoberto por pilotos de drones. Os sistemas de comunicação via satélite, os 414. A Brigada 414, a brigada de elite de drones ucraniana, atacou deliberadamente e destruiu o sistema com um ataque de drone. Sistemas como esses são essenciais no combate moderno, pois garantem comunicação estável sem depender da infraestrutura tradicional. Especialmente em um ambiente onde interferências eletrônicas desempenham um grande papel, as conexões via satélite são um fator importante. O fato de um sistema como esse ter sido desativado relativamente rápido mostra duas coisas ao mesmo tempo. Por um lado, mostra que a tecnologia dos pilotos de drones está sendo cada vez mais levada para a linha de frente e, por outro, mostra também o quão vulneráveis esses pontos de conexão são assim que são localizados. O Ministério da Defesa da Ucrânia afirma ter atacado mais de 150 mil alvos russos em março de 2026. Só para contextualizar rapidamente, aí está incluído absolutamente tudo: tanques, aviões, soldados, drones, reboques, veículos e também equipamentos. Se, por exemplo, você destrói uma antena de Wi-Fi ou, como agora há pouco, um sistema de comunicação via satélite, isso também entra nessa conta. Terminais antigos da Starlink também seriam incluídos. Ao mesmo tempo, foi relatado que especialmente os drones interceptadores melhoraram significativamente, principalmente no uso contra drones Shahed e Gerbera. Esses números merecem atenção. Atacar 150 mil alvos em um mês não é mais um ritmo normal de combate, mas sim um desgaste industrial constante. Isso fica ainda mais evidente ao observarmos os drones. Mais de 33 mil sistemas foram abatidos. Com taxa de interceptação de 70% a 80%, significa que muitos mais drones estão sendo lançados. O que para nós significa que os russos usaram muito mais de 33 mil drones para atacar a Ucrânia em apenas um mês. Agora, trata-se de uma ameaça aérea constante, dia e noite, não mais de pequenos ataques esporádicos. E mesmo uma defesa antiaérea bem treinada não pode impedir completamente, apenas limitar. E isso significa para nós que isso será muito relevante. O que ocorre lá não é mais um estado de exceção, e sim um prenúncio de uma nova forma de guerra moderna, desconhecida por nós até então. A combinação de quantidade, sistemas acessíveis e disponibilidade permanente representa um enorme desafio, até mesmo para estruturas bem distribuídas e preparadas. E é exatamente isso que será relevante para nós. Porque, se formos honestos, um cenário dessa magnitude, atualmente, a Alemanha não conseguiria suportar nem por um mês com essa intensidade. Nem estrutural, material ou organizacionalmente. Por isso, o tempo está curto não só para observar esses desenvolvimentos, mas também para agir. Na região de Nizhny Novgorod-Kirchen, a refinaria de petróleo em Estovo foi atingida e há um grande incêndio. Imagens mostram muita fumaça na área. A instalação é um dos principais locais de processamento do centro da Rússia. O ataque revela que estruturas na retaguarda ainda são vulneráveis. Ainda não se sabe a gravidade dos danos, pois em refinarias tudo depende das áreas afetadas. Ou seja, se é um depósito secundário, uma instalação ou uma unidade central de processamento. Mas um incêndio contínuo indica que a situação ainda não foi controlada. Nesse momento, só posso dizer que amanhã não haverá relatório de situação, mas haverá um vídeo substituto. É que eu estarei na ópera e por isso não vou conseguir fazer. E com isso, agradeço a todos os assinantes, membros do canal e a equipe Audien Crew. Um agradecimento especial vai para o Oberstleutnant Henneck, Silatitich, Ferdi e Meyerhofer. Fiquem à vontade para se inscrever, curtir, comentar e até o próximo relatório de situação.